Olá, seja bem-vinda e bem-vindo a mais uma videoaula. Me chamo Ivna, sou uma das técnicas da DCCG e aqui vamos falar sobre o termo de referência ou simplesmente TR. Em linhas gerais, o termo de referência deve apresentar de forma clara e detalhada as especificações técnicas das atividades e serviços de interesse público a serem desenvolvidos pelo parceiro após a celebração do instrumento jurídico que origina a parceria, respeitados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da eficiência e a vinculação ao instrumento convocatório. Assim, o termo de referência visa orientar as entidades sem fins lucrativos, apresentando as diretrizes gerais para a execução da política pública e do objeto de interesse, bem como permitir o entendimento de forma descomplicada e transparente sobre o instrumento de parceria a ser celebrado. O modelo de minuta do edital contendo o TR pode ser acessado no site da CEPLAG, tanto para o modelo OCIP, relativo a termo de parceria, quanto para o modelo OS, relativo a contrato de gestão, via QR Code na tela, ou também via link disponível neste slide. A primeira atividade relacionada à construção do termo de referência é a descrição de forma detalhada das premissas que envolvem a atividade ou serviço a ser parceirizado. Para isso, é importante delimitar não só em qual política pública a atividade ou serviço se origina, mas também em qual contexto se desenvolve. Inicialmente, portanto, deve ser apresentado um breve histórico da política a qual a atividade ou serviço a ser implementado se relaciona, a fim de expressar as bases normativas e os princípios estruturais, incluindo aqui os aspectos conceituais, técnicos e materiais, que apoiam e contêm o objeto do contrato. Em seguida, deve-se explicar, em linguagem simples e acessível, à sociedade civil em geral, tanto a demanda quanto o problema que originou as propostas de celebração da parceria, como a metodologia escolhida para solucioná-la, explicitando suas especificidades e necessidades, seus objetivos, o público-alvo e a forma sintética de execução desta solução, apontando as principais ações a serem realizadas e resultados a serem alcançados, bem como os impactos esperados. Para isso, nesse momento, é bastante importante lançar mão de ferramentas capazes de reunir de forma organizada e prática tais informações contextuais. Uma destas ferramentas é a matriz de modelo lógico da política ou programa na qual a atividade ou serviço se insere, cuja utilização recomendamos para auxiliar na descrição a ser feita. A matriz de modelo lógico é uma metodologia útil para a identificação e descrição dos diversos componentes referentes ao desenho, à operação e aos efeitos de um programa ou uma política pública. Dessa forma, serve tanto como ferramenta de aprendizado como de gestão, porque exibe de forma organizada a lógica que estrutura uma determinada intervenção pública. Por meio dela, gestores têm maior clareza sobre os recursos necessários para a implementação da política, as atividades a serem executadas para que seja eficaz, os produtos ou serviços a serem entregues e os resultados que se pretende atingir no curto, médio e longo prazos. O modelo lógico é composto por insumos, atividades, produtos, resultados e impactos, que serão detalhados adiante. É importante entender que cada componente do modelo se conecta ao seguinte. Portanto, não existe atividade se os insumos não forem previstos e disponibilizados, não existe produto se os insumos e atividades não forem plenamente realizados, não há resultado sem produto e nem impacto sem resultados que persistam no tempo. Assim, os insumos são os recursos necessários para a execução, sejam financeiros, físicos, humanos ou outros. As atividades são as ações e os serviços, diretos ou indiretos, realizados sobre o escopo da política. Elas devem ser desenhadas na forma de processos, ou seja, atividades encadeadas por um passo a passo. A cada atividade devem corresponder os insumos necessários à sua execução. Os produtos são os efeitos diretos e quantificáveis das atividades da política, entregues imediatamente pela sua realização. Cada atividade deve contribuir para, no mínimo, um produto.
Já os resultados são as mudanças observadas no curto prazo sobre os indivíduos, grupos ou instituições, como resultado da intervenção realizada. Resultados devem ser observáveis e mensuráveis, por serem os efeitos diretos da intervenção sobre os beneficiários. Por fim, os impactos são as mudanças de mais longo prazo promovidas sobre os aspectos ou a perspectiva futura dos beneficiários ou grupos no quais estão inseridos de uma política. Trata-se dos resultados dessa política, ou seja, das consequências geradas em um momento mais distante a partir dos resultados diretamente atribuídos a uma intervenção. Finalmente, metas e indicadores devem ser considerados como elementos indissociáveis da construção dos modelos lógicos, para que se tenha a melhor clareza possível dos resultados a serem perseguidos, definindo-se quantitativa e qualitativamente a partir de que grau as mudanças geradas pela política serão consideradas de fato satisfatórias. De forma geral, metas são formulações que expressam o atingimento de um resultado específico que tem escopo definido dentro de um período determinado para sua verificação. Já os indicadores apontam para o levantamento de dados que possibilitam desde acompanhar o andamento até medir o cumprimento dos objetivos de uma política. Se referem à quantidade, à qualidade, ao cronograma e aos custos observados comparativamente. Uma vez fixados, os indicadores definem quais os dados devem ser coletados para que se possa realizar o acompanhamento da implementação e a avaliação sobre o alcance ou não dos resultados esperados. Especificamente, sobre esse tema de metas e indicadores, uma apresentação mais detalhada será expressa ao comentarmos o programa de trabalho em aulas posteriores. O programa de trabalho é anexo da minuta do instrumento jurídico de contratualização, ou seja, do contrato de gestão ou do termo de parceria, que, por sua vez, é parte anexa do edital de seleção pública. Convidamos você a acessar o modelo lógico do programa Bolsa Família. Nele, você poderá conferir como se conectam cada um dos componentes do modelo lógico, visualizando o documento de forma exemplificada e conferindo os descritores de cada elemento apresentado. De forma contínua, contextualizada a atividade ou serviço de interesse, é importante então situá-la dentro dos instrumentos de planejamento do Estado de Minas Gerais, citando a qual ou quais instrumentos se atrelam e de que forma. São exemplos de instrumentos de planejamento o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, o PMDI, o Plano Plurianual de Ação Governamental, o PPAG, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, incluindo aqui a definição da dotação orçamentária, fonte dos recursos direcionados à parceria, e até mesmo também eventuais instrumentos de planejamento relacionados à política ou programa originário, como, por exemplo, os planos estaduais de política pública, tal qual o Plano Estadual de Saúde, assim como acordos e agendas interfederativas e ou até mesmo internacionais. Pragmaticamente, o objeto da parceria é a atividade ou serviço que se quer de fato executar dentro do universo da política pública ou do programa e deve ser descrito de forma clara, objetiva e prática. Deve apresentar exaustivamente os elementos necessários ao que se pretende executar, apontando seu escopo, forma, requisitos de qualidade e oportunidade, bem como os resultados esperados, de modo a refletir a solução adequada à necessidade que originou a contratualização. Deve retomar, refletir e aprofundar, por isso, as ponderações apresentadas anteriormente. Da mesma maneira, não deve contemplar especificações excessivas, desnecessárias ou irrelevantes, que diminuam ou inviabilizem o ambiente concorrencial. De forma geral, é nessa ocasião que se demonstra uma síntese do regime de execução do contrato, detalhando assim as operações que deverão ser realizadas para transformar os recursos previstos nos bens que deverão ser fornecidos, antevendo responsabilidades, obrigações, condições de regularidade
e os objetivos ou fins pretendidos. Posteriormente, tendo em vista os objetivos e finalidades estabelecidos, apresentam-se os elementos conceituais e técnicos que estruturam os componentes que apoiarão as rotinas de gerenciamento e de monitoramento das atividades a serem desenvolvidas. Elaboram-se as áreas temáticas, meio e finalísticas para as quais os futuros gestores e fiscais da parceria deverão se atentar para acompanhar a execução da contratação. Tais áreas se relacionam intimamente ao programa de trabalho, conduzindo à construção dos indicadores e metas essenciais à verificação dos resultados a serem atendidos. Por fim, apresentam-se as características materiais e físicas relevantes da execução. Isso é, detalha-se regiões, territórios e ou locais específicos de implementação do objeto, descrevendo suas estruturas físicas e administrativas necessárias, incluindo a possibilidade de cessão de uso de equipamentos públicos, bem móveis e imóveis. Neste último caso, anexa-se ao edital a lista detalhada destes bens e equipamentos, bem como os instrumentos jurídicos específicos que regulam sua cessão ou permissão de uso. Em relação às diretrizes financeiras para a celebração, neste item são apresentadas as normas e condições financeiras que devem ser seguidas para o válido e efetivo cumprimento das obrigações celebradas. É nesse ponto que também serão estabelecidos os critérios que deverão ser observados pelas organizações proponentes interessadas em participar da seleção pública na elaboração de suas propostas, quando esta for prevista, no que tange os aspectos financeiros. Os critérios aqui estabelecidos também deverão ser observados pelo órgão estatal parceiro e pela OS ou CIP vencedora durante o processo de celebração da parceria, quando da elaboração do planejamento financeiro de execução do seu objeto. Destaca-se que as condições de diretrizes estabelecidas para ambos os modelos devem estar relacionadas diretamente aos princípios da legalidade, razoabilidade e economicidade, e devem garantir a segurança, a viabilidade e a transparência das transações relacionadas à implementação do objeto pactuado. Inicialmente, traz informações globais relativas aos aspectos financeiros, como o valor total estimado da parceria, conforme a vigência contratual, incluindo repasses diretos e possibilidade de constituição de receitas arrecadadas pelo parceiro, a dotação orçamentária sobre as custas da qual decorrerão as despesas para o primeiro exercício financeiro, a tabela síntese do planejamento de receitas, contendo suas fontes e previsões por período de execução, e, por fim, a prescrição de que, celebrado o contrato, será elaborada de comum acordo entre as partes a memória de cálculo do instrumento da parceria, contendo o planejamento financeiro detalhado, conforme categorias e atividades de despesa, respeitados o interesse público, as diretrizes expostas e os critérios de avaliação estabelecidos no edital, ou seja, a vinculação ao instrumento convocatório. Recomenda-se como categorias mínimas de despesa os gastos com pessoal, os gastos gerais e as aquisições de bens permanentes, que serão mais bem explicados em seguida. Antes, a fim de colaborar para a real mensuração das despesas e construção da estimativa de custos componente das propostas, nos casos em que este instrumento for adotado como critério de avaliação, é recomendado a previsão da equipe mínima necessária à execução da parceria. Assim, deve ser feito o levantamento e a descrição geral dos cargos essenciais à realização das atividades e serviços acordados, contendo as atribuições básicas, os quantitativos mínimos e a carga horária de trabalho semanal. Deve-se prever também a possibilidade ou não das entidades interessadas complementarem a equipe mínima estabelecida pelo órgão estatal parceiro em suas propostas, apresentando da mesma forma o dimensionamento ou redimensionamento desses recursos humanos, suplementares ou não, acompanhado do mesmo detalhamento acerca das atribuições, quantitativos e cargas horárias de trabalho. Lembrando que será durante o processo da celebração que conjuntamente serão mais bem definidos e acordados todos esses aspectos.
De forma geral, o planejamento de gastos com pessoal deverá estar de acordo com as legislações aplicáveis às relações de estágio de trabalho, especialmente no que se referem a encargos e benefícios, bem como com a convenção coletiva de trabalho da categoria a qual se vincula, além de apresentar valores salariais compatíveis aos praticados no mercado, na região de desenvolvimento das atividades e de acordo com o perfil de cargos que atuarão na parceria. Vale destacar também a obrigatoriedade legal da OS ou OCIP interessada e ou vencedora apresentar a pesquisa de mercado na qual se baseou para a composição das remunerações definidas, conforme os cargos determinados, justamente para a comprovação da compatibilidade dos salários. Nesse sentido, é possível, a depender da peculiaridade da temática ou do objeto, e ressalvada a manutenção dos aspectos concorrenciais do certame, que o órgão estadual parceiro recomende ou estipule no edital a consulta indispensável a guias, pesquisas ou tabelas salariais específicas para tal, quando estas forem publicadas por agências ou órgãos públicos e privados reconhecidamente compreendidos como referência no setor. Com tudo isso em vista, podem ser definidos os critérios e limites que as organizações interessadas deverão seguir para a elaboração de suas propostas de execução naquilo que se relaciona aos aspectos de gastos de pessoal. Isto envolve, inclusive, a definição de limite máximo de alocação de recursos na categoria, seja em termos absolutos ou percentuais, tendo em vista os valores globais disponíveis no contrato. Considerando ainda que, quando prevista, o preenchimento correto da estimativa de custos pela parceira interessada é critério classificatório na avaliação e valorização das propostas, ou valoração das propostas, o que torna muito importante o rigor em seu dimensionamento, levando-se em conta, evidentemente, a equipe mínima desenhada para a execução do objeto e a liberdade ou não concedida no edital para sua complementação, se for o caso. Já em relação à categoria gastos gerais, estarão nela contempladas as despesas relativas às atividades finalísticas ligadas diretamente ao objeto da parceria e as despesas típicas de área meio. As atividades finalísticas devem dialogar diretamente com as áreas temáticas previstas anteriormente e refletidas no programa de trabalho, conforme resultados e objetivos definidos. Já as despesas típicas de área meio referem-se a todo tipo de serviço ou custo necessário para a execução do objeto pactuado, mas que não possuem relação direta com as atividades finalísticas e objetivos principais. É o caso, por exemplo, de serviços administrativos tais como aluguel, condomínio, IPTU, energia elétrica, água e esgoto, ou assessorias contábil e jurídica, auditoria externa, serviços de manutenção diversa, serviços de segurança, despesas bancárias, materiais de limpeza de escritório, entre outros. De forma semelhante, podem ser definidos no edital os critérios e limites que deverão ser observados durante a celebração para a elaboração da memória de cálculo da execução, incluindo a definição de limites máximos de alocação de recursos na categoria ou até mesmo em subcategorias de gastos gerais, seja em termos absolutos ou percentuais, tendo em vista os valores globais disponíveis para o contrato ou termo. Por último, também no momento da celebração da parceria, o OEP e a entidade sem fins lucrativos vencedora do processo de seleção pública deverão prever os bens permanentes para serem adquiridos para fins da execução do objeto de ajuste. Essa categoria de gasto engloba a previsão de aquisição de bens necessários para a execução da parceria, tais como, por exemplo, máquinas, aparelhos, utensílios e equipamentos de uso industrial ou administrativo, equipamentos de comunicação e telefonia, equipamentos de informática, de som, de vídeo, equipamentos fotográficos e cinematográficos, materiais esportivos ou recreativos, mobiliário, veículos, coleções e materiais bibliográficos, instrumentos musicais e artísticos, equipamentos de segurança eletrônica, materiais didáticos, entre outros materiais permanentes. Mais uma vez, podem ser definidos critérios e limites que deverão ser observados durante a celebração pelo OEP e OS-OCIP
para a elaboração da memória de cálculo da execução, incluindo a definição de limites máximos de alocação de recursos na categoria, seja em termos absolutos ou percentuais, tendo em vista os valores globais disponíveis para a parceria. Finalmente, definidos o objeto e critérios anteriores, é necessário evidenciar os motivos que levaram o órgão ou entidade da administração pública estadual a se utilizar das parcerias com o terceiro setor como alternativa vantajosa para a implementação da atividade ou serviço de interesse. Isto é, devem ser apresentados os ganhos objetivos para alcançar a efetividade da política por meio da execução de forma cooperada com organizações sociais ou organizações da sociedade civil de interesse público, demonstrando os benefícios gerados em comparação a outros métodos disponíveis, seja em termos técnicos, de custos, de eficiência, de qualidade, de tempestividade, de risco, de facilidade e simplificação da implementação ou de outros critérios relevantes. Isso pode ser feito por meio de comparações detalhadas, uso de dados concretos, pesquisas de mercado, estudo de boas práticas e casos de sucesso, bem como de argumentos conceituais, técnicos, contextuais e observações da dinâmica do ecossistema ou do ambiente em que se opera a política. Aqui, vale ter em mente as especificidades relacionadas a cada um dos tipos de parceria, conforme apresentamos na introdução deste curso, ou seja, nas primeiras aulas deste curso. Adicionalmente, sendo o caso, podem haver outros elementos, dados ou informações possíveis a serem incorporados ao TR, de acordo com as particularidades de cada órgão e do objeto da parceria. São exemplos as análises de risco, as medidas de integridade e conformidade, ou até mesmo análises de viabilidade de execução de ações ou projetos específicos compreendidos na parceria. As análises de risco identificam e avaliam e controlam os riscos que podem impactar no âmbito estratégico a parceria. A análise de risco apresenta-se como um processo sistematizado para a identificação, análise, mitigação ou neutralização de ameaças potenciais que afetam os resultados, impactando de forma negativa a reputação institucional. As medidas de integridade e conformidade definem um conjunto organizado de medidas e ações que as organizações devem tomar para prevenir, detectar, punir e remediar as ocorrências de quebra de integridade institucional, como práticas de corrupção, fraudes, desvios éticos e inequidades. Finalmente, as análises de viabilidade devem apresentar uma avaliação detalhada relativa a questões técnicas, econômicas, operacionais, entre outras, das possibilidades e oportunidades de sucesso de uma ação ou projeto compreendido dentro da parceria. É isso. Obrigada por acompanhar este curso. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato conosco por e-mail. Para aprofundar ainda mais no modelo de seleção pública para a celebração de parcerias da CEPLAG, continue conosco nas próximas aulas. Até mais e bons estudos!